Olá, boa noite. Sou a advogada Ednilza Monteiro e estou aqui no Direito no Dia a Dia com a convidada que vai compartilhar conosco a respeito do direito do trabalho, reconhecimento de vínculo e verbas rescisórias. Nossa convidada de hoje é a advogada Victoria Versosa, atuante no direito do trabalho, mestre de direito pela UFAM e que também tem a jornada como professora universitária que atua ensinando, né, os universitários acerca do direito de trabalho e da prática trabalhista. Então, hoje temos muito a aprender com a advogada mestre Victoria Versosa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Boa noite, Ednilza. Agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Que bom. A gente vai falar a respeito do reconhecimento do vínculo empregatício. Então, a gente vai entender o que seriam essas palavras primeiro, né? Tão robustas, né? E a senhora poderia explicar, né, Vitória, quais são as características, né, que determinam a existência desse vínculo empregatício? Primeiro, né, o que seria, né, um vínculo empregatício, né, no popular, né? E quais seriam essas características que a pessoa precisa reconhecer, né, para ter-se como empregado? Bom, o vínculo empregatício é comumente, como chamamos, de seletista, é o registro da CTPS. E para que esse vínculo seja reconhecido, é necessário alguns elementos característicos essenciais, tais como a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade, ou também conhecida como não eventualidade, a onerosidade. Então, quais seriam os conceitos relacionados a esses elementos do vínculo empregatício? Primeiramente, a subordinação se enquadra como o empregado estar disposto às ordens do empregador. A habitualidade, também denominada de não eventualidade, que geralmente também se enquadra como uma relação contínua. Ela refere-se àquela prestação de serviço, né, padrão, como conhecemos, de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, é aquele trabalho realizado de forma contínua, em regra. Além disso, nós temos a onerosidade. O que seria essa onerosidade? O trabalho é realizado mediante o pagamento de salário. Então, o trabalhador lhe presta serviço e, como consequência, há a contraprestação, que vem a ser a onerosidade. E também nós temos a pessoalidade, que nesse caso, o trabalhador, o prestador de serviço, ele desempenha a atividade pessoalmente para o empregador. Para fechar essas características e esse reconhecimento do vínculo empregatício, a gente também tem a característica da pessoa física. No caso, né, é a pessoa natural que presta serviço àquele empregador. E isso nós vamos também evidenciar em um outro elemento, não é, Ednilza? Exatamente. Então, você aprendeu, né, a respeito das características para esse vínculo. Então, você presta atenção nas características e se de fato você as tem. Se você tem, você é um empregado mesmo que não em carteira assinada. Você pode reconhecer justamente porque você tem essas 4 características sendo uma pessoa física, né? Uma pessoa natural, como a gente define, né, do Código Civil. Mas nós estamos vivendo um momento anormal, né, de contratação de pessoas jurídicas, né? Os empregados estão sendo contratados como PJs. E a gente entende que é uma burla, né? Estão burlando a legislação trabalhista, a consolidação das leis trabalhistas, que a gente conhece como CLT. Como que isso ocorre e quais seriam as implicações legais quando você, ao invés de reconhecer o vínculo, né, como empregado em CLT para a assinatura da carteira, você faz com que o seu empregado abra um CNPJ, como a gente fala, né, uma MEI,
e aí tenha um PJ para o pagamento daquele serviço. De fato, Ednilza, como bem abordado, é comum, corriqueiro de acontecer, o empregador fazer contratações de trabalhadores como PJs, pessoas jurídicas, com o intuito de evitar os custos de um contrato de trabalho formal. E que custos seriam esses? Seriam os encargos sociais, previdenciários, encargos trabalhistas, as verbas trabalhistas. E a consequência disso é que, identificado que o empregador fez uma contratação de um trabalhador como PJ, quando na realidade ele é o empregado, a consequência é uma fraude trabalhista. E neste caso, o trabalhador, o empregado, deve acionar a Justiça do Trabalho, porque ao evidenciar esses elementos do reconhecimento do vínculo empregatício, ele terá, assim, direito às suas verbas trabalhistas. Então, infelizmente, é corriqueiro dos empregadores fazerem essas contratações justamente para tentar fraudar as leis trabalhistas e obter essas vantagens. Certo. E aí nós temos um grande problema relacionado ao trabalhador que se encontra nessa situação, né, que sem o amparo previdenciário, sem o que lhe é de direito como empregado. E se nós temos este empregado, como é que ele vai buscar reconhecer esse vínculo empregatício? Se ele está nessa situação de PJ ou que ainda não tem nenhum vínculo, não que não tenha CNPJ, mas ele também não tem uma assinatura, né, na carteira de trabalho, como a gente fala. Como é que ele reconhece esse vínculo? Primeiramente, e isso é importantíssimo, o trabalhador ele deve reunir provas robustas. Que provas seriam essas? Mensagens, documentos assinados pelo trabalhador, contra-cheques, comprovantes de fotos, prints de WhatsApp, de comunicação direta com esse empregador, e-mails, testemunhas, né, essas provas orais. Então, ele tem que primeiramente fazer essa reunião de documentação, de provas comprobatórias. Após isso, né, buscar um advogado especializado em direito do trabalho para que, ao evidenciar essa realidade fática em conjunto com esse acervo probatório, ingressar com uma reclamação trabalhista. E ao ingressar com uma reclamação trabalhista, o juiz, a Justiça do Trabalho, irá verificar se de fato esse empregado ele tem, preenchendo os requisitos do vínculo empregatício, direitos a benefícios previstos na CLT. Perfeito. Quando a gente fala da empresa, a gente fala do empregado, né, buscando as provas para reconhecer o seu vínculo, mas quais são as consequências para o empregador, né, para aquele que está utilizando os PJs, os CNPJs como empregados? Ele é condenado por fraude ao contratar um trabalhador, sendo que esse trabalhador não é uma pessoa jurídica? Sim, verificando que, de fato, o empregador fez uma contratação buscando burlar as normas trabalhistas, vai-se, em um primeiro momento, reconhecer esse vínculo empregatício. Qual é a consequência disso? Que o empregador seja condenado a pagar todas as verbas trabalhistas que são de direito desse empregado. Saldo de salário, 13º, férias, depósito do FGTS, multa de 40%, inclusive o direito de seguro-desemprego desse trabalhador. Além disso, além das verbas trabalhistas que são devidas, o empregador também será condenado a multas e, possivelmente, dependendo do caso fático em questão, a possíveis indenizações por danos morais. Tá? Então, comprovando essa fraude à luz da norma trabalhista, à luz do direito e da realidade fática, haverá todas essas implicações, essas consequências de fraude às leis trabalhistas. E no seu dia a dia, né, no trabalho, como advogado trabalhista, você tem visto essas ações relacionadas a reconhecimento justamente porque as empresas estão utilizando o CNPJ, né, para
burlar a lei? Sim, é muito comum. Inclusive de empresas fazerem contratações de todos os empregados como PJ, que é justamente faz uma contratação, faz o trabalhador tirar essa pessoa jurídica, né, formalizar essa pessoa jurídica, mas na verdade, na realidade, aquele empregado entra às 8 horas, sai às 17 horas, ora não tem nem intervalo entre a jornada, fica ali disposto, né, a fiscalização daquele empregador, ou seja, na prática, que o direito comumente fala também com o princípio da primazia da realidade, na realidade, né, é uma tentativa de burlar a lei. Contrata como pessoa jurídica, mas o trabalhador está ali à disposição do empregador. Então, é comum de vermos na prática essa situação, infelizmente. Quando nós falamos de PJ e de fraudar a lei, quais seriam os conselhos, né, que você daria a um microempresário, aquele que pode contratar empresas de pequeno porte, para que elas lidem com essas questões de forma mais segura, né? Sim, nesse caso, é sempre ter o trabalhador, né, ele tem que ter ali o direito a, de forma muito clara, né, tanto o microempresário quanto como o trabalhador, tem que ter ali de maneira muito clara aquela relação, porque isso é vantajoso, é uma segurança para o empregador também ter de uma maneira bem estabelecida as funções, as tarefas, os salários. Isso é uma garantia também do empregador em face do empregado e também, né, da clareza dos direitos daquele empregado que ali a sua força de trabalho é destinada para aquela empresa. Então, de uma maneira clara, a gente pode se basear por uma boa-fé de ambas as partes, né, de uma segurança jurídica, tanto para esse empresário, para esse empregador, como para a pessoa que trabalha, a pessoa física ali que doa o seu tempo, né, para o engrandecimento daquela empresa. Então, justamente, quando a gente fala de direito do trabalho, a gente fala da primazia da realidade, porque o empregador vai dizer que tem um contrato, né? Que ele tem um contrato, que ele emite notas, que aquele ali é um prestador de serviços e não é um empregado. Mas, diante da justiça, né, da ação trabalhista, vai se comprovar através não só das provas documentais, mas o que se vale também testemunhal, não é isso, doutora? Sim, é muito importante, inclusive, o trabalhador, ele já documentar, né, toda a sua atividade, quando entra, o horário que ele ingressa ali naquela jornada de trabalho, qual é o período, o horário do término da jornada, se ele tem intervalo entre a jornada de 1 hora, 30 minutos. Então, é necessário que o trabalhador ele vá reunindo toda essa documentação, a comunicação que ele tem com o empregador, as atividades ele assina, as fotos que ele tira no ambiente de trabalho, tudo isso são provas que vão futuramente corroborar para uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Lembrando que esse tempo de serviço ele conta para fins previdenciários. Então, quantas vezes, né, quantas situações infelizmente corriqueiras, de que o trabalhador acaba perdendo 4 meses, 5 meses, que são essenciais para uma futura aposentadoria e só vai verificar isso depois. Então, o trabalhador ele precisa já ter, né, essa clareza de, no seu dia a dia, nas atividades que presta ali para o empregador, reunir todo esse acervo probatório. E não é com o intuito de prejudicar, é direito do trabalhador. Assim como para o empregador, ele tem o seu direito de estipular, inclusive, como a atividade vai ser realizada pelo trabalhador, o horário de entrada e de saída, né? Então, ele tem o direito, o empregador, de estabelecer como ele quer que aquela tarefa seja realizada. Então, a clareza para ambas as partes é necessário, é direito e deveres. Então, é claro o conselho que a gente dá para os empresários de que
se você não tem a perspectiva, né, de reconhecer como empregado, você pode sim utilizar um contrato de prestação de serviço, desde que não se configure nessas características, certo? Exatamente. Inclusive, né, o contrato, essa formalidade do contrato de prestação de serviço é justamente característico do próprio direito civil para aquelas situações pontuais que não se tem os elementos do vínculo empregatício. Então, existem outros tipos de contrato para cada situação, se assim for do interesse, né, da empresa. Então, é possível contrato de prestação de serviço, existem inclusive outras modalidades de contrato de trabalho. O importante aqui é a questão da clareza entre as partes e do direito dar aquilo que é devido a cada um. Perfeito. Então, não deixando de dar o direito, né, que de fato se dá para o empregado, empregador ou de fato um prestador de serviço, para que ele utilize o contrato de prestação de serviço como de fato é, sem a característica de habitualidade, onerosidade, Isso. sem que tenha um chefe, mas tem um objeto a ser entregue que não configura como um dono, né, ou o chefe da empresa dando ordens. É possível? Sim. Então, você tem que... a empresa em si tem que analisar, né, qual a melhor forma, até para reduzir a onerosidade, mas ficar atento à legislação, não é isso? Exato. E justamente quando se trata de um contrato de prestação de serviço ou quando, na verdade, é de fato uma PJ que vem, né, prestar ali aquela atividade, a gente identifica que não se configura nos elementos, como, por exemplo, a questão da subordinação. É claro que no contrato de prestação de serviço, o empregador ele vai estabelecer as tarefas, mas neste caso a gente tem um resultado. Exato. A gente não tem aquela fiscalização contínua. E o prazo, né? E o prazo. Além disso, a questão da não eventualidade ou da habitualidade. Nessa situação, fica a critério, não tem um controle de jornada, fica a critério do trabalhador, ou no caso daquele prestador, da forma como ele vai prestar aquele serviço. O importante ali no contrato de prestação, né, é esse resultado ali a ser obtido. Perfeito. Nesse primeiro bloco, a gente aprendeu um pouco sobre o reconhecimento do vínculo empregatício e no próximo bloco, você permaneça aí, que vamos falar sobre as verbas rescisórias com a doutora Victoria Versosa. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a Constante TV. Até mais! Retornando ao programa com a convidada especial, Victoria Versosa, falando sobre direito do trabalho. E falamos a respeito do reconhecimento do vínculo de trabalho. E agora vamos saber, após isso, né, o reconhecimento, o que se dá às verbas rescisórias, quais os direitos relacionados ao empregado. E a pergunta que surge depois do reconhecimento, doutora, existe algum prazo para que o trabalhador entre com essa ação de reconhecimento do vínculo empregatício? Sim, Ednilza, isso é muito importante, se atentar ao prazo. Toda vez que há o término, a extinção do contrato de trabalho, o trabalhador tem até 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista, comumente, né, denominada de reclamação trabalhista. E nesse caso, ao ingressar com uma reclamação dentro desse prazo de até 2 anos, o trabalhador pode pleitear os direitos relativos aos últimos 5 anos do contrato de trabalho, a contar da data do ajuizamento da reclamatória trabalhista. Perfeito. É um prazo importante, né, a ser seguido, porque muitos dos empregados, né, aqueles que querem reconhecer um vínculo, acabam perdendo esse prazo, né, e aí não podem mais recorrer aos seus direitos. Vamos falar sobre as verbas rescisórias. Quais seriam as verbas devidas quando se reconhece esse vínculo, doutora? Então, além do saldo de salário pelos dias trabalhados, o empregado também terá direito a férias vencidas e proporcionais, a 13º proporcional, a multa de 40% do FGTS. Além disso, direito de levantar o saldo constante presente lá no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também direito ao seguro-desemprego. Então, essas verbas rescisórias são devidas, mas uma pergunta que surgiu.
Pode haver o acordo entre a empresa e o empregado e isso se altera ou não? Sim, pode haver. No caso, a gente tem ali no momento da audiência trabalhista o acordo por mera liberalidade. Então, o que seria esse acordo por mera liberalidade? Das partes ali, e claro, né, o acordo, as partes elas vão ali ceder perdas e ganhos. Claro que dentro ali do que lhe é devido e também com a homologação posteriormente do juiz. Então, o empregador oferecendo um valor dentro daquele estipulado ali pela inicial, uma média, e o trabalhador também aceitando, a gente tem um acordo por mera liberalidade. Nesse caso, haveria o registro da CTPS, a liberação ou o pagamento de valores a título de FGTS e um valor referente, né, a esse montante de todas essas verbas. Então, é possível esse tipo de acordo. É também, né, no caso de o trabalhador e o empregador quiserem, naquele momento da audiência, estipularem a que valores são devidos, também é possível, né, a cada tópico, a cada uma das verbas, ser estipulado o valor que é devido ali também com base no tempo de serviço, né, no período trabalhado, de admissão, de dispensa. Então, é possível seguir esse norte ou fazer o acordo por mera liberalidade. Perfeito. E quando há a questão da empresa contratar de modo fraudulento, né, ou burlando a lei como PJ, há alguma diferença nas verbas rescisórias? Sim, há diferença porque neste caso, levando em consideração todo o histórico fático, jurídico ali daquela relação, vai se contar desde o início da prestação de serviço. Então, se aquela prestação de serviço foi fraudulenta, todo esse período ele vai contar como tempo de serviço para posteriormente encargos, né, para aposentadoria, para pagamento ali de encargos sociais previdenciários e o recebimento das verbas contadas desde o início da prestação de serviço. Então, o direito dos trabalhadores, nesse caso, ele é resguardado, né? Isso. Então, esses direitos, quais são, na verdade, os direitos que são reconhecidos retroativamente, quando ele, de fato, não tem o reconhecimento e quando de fato, reconhecido esse vínculo, o que ele tem de retroativo, o que ele vai receber que ele perderia, né, se não entrasse com esta ação? No caso, vai contar o tempo de serviço para posterior aposentadoria. Uhum. Além disso, todas essas verbas de saldo de salário, de dias trabalhados, de 13º, de férias, né? Inclusive devendo verificar se as férias foram concedidas ou não, porque se elas não tiverem sido concedidas no tempo devido, elas podem ser pagas de forma dobrada, né? 13º, então FGTS, multa, além dos encargos sociais e previdenciários, será devido para esse trabalhador. De tudo que você tem visto, né, na jornada com o direito do trabalho, é recorrente que as empresas tenham esse encargo, né, de reconhecimento e os valores tenham sido altos, se de fato ela não tivesse fraudado? Qual a sua perspectiva? Sim, principalmente quando se trata de FGTS. Porque o FGTS ele é 8% sobre a remuneração. Sim. O que parece, no momento, né, 8% ali sobre, por exemplo, o salário mínimo que está na faixa de 1.412, né, em 2024, parece diminuto, parece pouco. Mas ali o trabalhador que prestou aquele serviço há 3, 4, 5 anos. Então, acaba que o depósito, o pagamento, né, porque se esse trabalhador foi contratado como PJ, então ele não teve o empregador a obrigação de depositar mês a mês. Então, ele vai ter que, naquele momento, se for uma sentença condenatória, por exemplo, de reconhecimento do vínculo empregatício, o empregador vai ter que pagar todos esses valores do início da contratação com as atualizações, né, juros e correção monetária. E, além disso, a multa de 40% sobre esses valores. Então, este é o momento que pesa,
né? E também há a possibilidade de indenização substitutiva de seguro-desemprego, porque o que se sabe que o seguro-desemprego, o empregador, quando tem o registro ali todo formalizado, ele só dá a guia para que o empregado, né, preenchendo os requisitos legais, ele tenha direito ali ao seguro-desemprego. Mas quando não há essa formalização, nessa situação é possível que esse empregador ele pague de forma substitutiva esses valores. Então eu vejo que na prática, FGTS, a indenização substitutiva de seguro-desemprego acabam aumentando de forma considerável os valores das verbas fundiárias, das verbas trabalhistas a serem pagas. É por isso que muitas vezes, quando a gente assessora a empresa, é bom já recomendar que, se de fato o trabalhador prestou serviço com aquelas características do vínculo empregatício, então conduzir para um acordo, né? Algo mais justo para o trabalhador e também para a empresa, porque num acordo a vantagem é que poderá ser feito de forma parcelada. E assim o empregador ele não vai sentir no primeiro momento, né, todo esse montante. Agora, esperar, por exemplo, a instrução processual e uma sentença condenatória fica complicado, porque se essa empresa, esse empregador quiser recorrer, vai ter que pagar ali as custas e o depósito recursal, que estão, né, até o presente momento na faixa de 12 mil reais. 12 mil quebrado, 12.600 e pouco, né? Então, é sempre bom tanto a gente olhar sobre a ótica, né, do trabalhador que tem esses direitos, como também da empresa, que de fato, naquele momento de pandemia, por exemplo, a empresa acabou não formalizando da forma devida, mas a gente compreende que também foi uma situação pandêmica, que foi caótica para os empregadores. Então, ali numa situação como essa, conduzir para um acordo, para ser mais justo para ambas as partes. Perfeito. E em quais situações a empresa pode tentar, né, recorrer de uma decisão que reconhece o vínculo empregatício? Então, neste caso, se for ainda ali no percurso processual, porque o que temos? O trabalhador ingressar com uma reclamação trabalhista, pauta-se a data de audiência, vai ter ali uma tentativa de, dependendo, né, do tipo do processo, mas de regra, um momento para conciliação, as partes não querendo conciliar, nem o empregador oferecendo ali uma oferta de acordo, nem o empregado concordando, vem posteriormente uma sentença condenatória. Então, nesse percurso processual, o empregador ele poderá recorrer, interpor um recurso ordinário para uma instância, né, superior, uma instância de segundo grau, ali tentar reformar com base nos fatos e provas. Só que nesse caso, né, tem a questão de que o empregador, dependendo da empresa, se ela não comprova que tem direito ao benefício da justiça gratuita, tem que pagar o valor das custas, né, que é 2% sobre a condenação, além do depósito recursal, que está ali naquela faixa de 12 mil e um pouquinho, né? Mas caso ali o empregador que não procurou uma assessoria jurídica, por exemplo, ele recebeu a notificação citatória, achou que vou deixar correr. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E acontece. Depois, né? Ou vem uma execução, vem a sentença condenatória, perdeu o prazo do recurso, transitou em julgado. Aí ele pode, dependendo das provas que ele tem, porque ele também precisa ter, né, toda uma documentação comprobatória ali, dependendo das provas que tem, pode inclusive, né, ajuizar uma ação rescisória, mas ali se preencher os requisitos legais para tanto. Então, o empregador ele pode apresentar defesa, é o mais favorável, né, Ednilza? Que ali no momento que ele é citado para compor aquele processo, aquela lide, apresente uma contestação, ou então conduza para um acordo. Perfeito. Então, quando a gente fala de empregado e empregador, a gente tem que lidar com a boa-fé, a gente tem que lidar com o reconhecimento do trabalho e do esforço do empregado e também do empresário para manter o seu empreendimento
Então, reconhecer o valor, né, o valor não da matéria-prima, mas o valor intelectual daqueles que fazem parte da sua empresa. E nesse ponto é justamente a tentativa de buscar o acordo e não deixar de lado as questões relacionadas às ações trabalhistas, porque a Justiça do Trabalho, ela funciona perfeitamente. Então, vai haver uma sentença, você poderia ter se defendido, não se defendeu, isso não vai dar em nada. E aí o que a gente fala, né? O que é a execução? Para quem não entende, né? A empresa vai ser encerrada, né? Alguém vai ser executado, doutora? Como é que é isso? Explica pra gente. Não, nesse caso, dependendo do valor da condenação, inicia-se o que a gente denomina de fase de execução, em que, de fato, o empregado, ali assessorado pelo seu, representado pelo seu advogado, ele vai engendrar esforços para buscar aqueles valores da sentença. Então, nessa situação, se o empregador, a empresa ali não pagou o valor da condenação, pode sofrer constrições judiciais, bloqueios em conta, e até mesmo de bens. Então, é uma situação gravosa e é claro que é por isso que nessa situação a gente sempre recomenda que quando há uma sentença condenatória com base, né, no próprio Código de Processo Civil, é possível o empregador, o empresário que não tem aquele montante ou recorre, ou se no caso não quiser recorrer, que ele possa pagar ali até mesmo de forma parcelada, pagando, depositando 30% e depois com juros e correção monetária de até 6 parcelas. Então, a gente tem vários mecanismos que o direito nos fornece para ali atender os interesses, né? Tanto do empregado, do trabalhador que tem ali seu direito e está ali pleiteando, né, o recebimento do seu direito, como do empregador, né, da empresa, que também tem o direito de defesa. Ali, né, no processo. O que a gente esclarece, né, é justamente você ficar atento, não deixar de lado ações trabalhistas, porque pode impedir a sua empresa de trabalhar. As suas contas bancárias poderão ser bloqueadas, o patrimônio, os bens móveis, imóveis, carros, a própria local, né, onde trabalha, os objetos podem ser penhorados e até, se escondidos, né, pode chegar ao seu patrimônio pessoal. Então, o melhor a se fazer, na verdade, é a boa-fé para a tentativa de acordo, o reconhecimento, o parcelamento, e desse modo a Justiça do Trabalho incentiva até que se tenha a conciliação e o acordo para que, de fato, as partes possam se equilibrar, né? Tanto o entendimento do empresário, que tem as suas dificuldades, impostos, etc., que a gente sabe que a carga é gigantesca, quanto do empregado, que tem o reconhecimento do seu vínculo, né? Quais as dicas, então, para os trabalhadores que desejam garantir que esses direitos sejam respeitados em relação ao seu trabalho? Sim, nesse caso, como já falado anteriormente, a reunião de todo o acervo probatório. Então, as provas, elas são importantíssimas, desde, como falamos, da testemunhal, comprovantes, contra-cheques, documentos assinados, fotos, prints de WhatsApp. Após essa reunião, buscar a assessoria de um advogado especializado em direito do trabalho para averiguar a possibilidade, a viabilidade de um ingresso com uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista. Inclusive, fazendo adendo sobre que a Justiça do Trabalho, como as demais justiças, o Poder Judiciário, o objetivo é a pacificação social dos conflitos. E, a todo momento, a Justiça do Trabalho, o próprio Tribunal Regional da 11ª Região, que aborda Amazonas e Roraima, buscam essa resolução por meio do acordo. Sim. Então, as partes, elas podem fechar aquela demanda no acordo, não somente ali em audiência, como também após uma sentença, após um recurso em segundo grau, abre essa possibilidade e até mesmo execução das partes, se quiserem a todo momento
conciliar ali, chegar no acordo, para que de uma maneira justa, né, pode receber o que é devido ao trabalhador e o empregador também pagar ali, né, o que é de direito àquele trabalhador. Muito bem, obrigado por compartilhar, né, deste conhecimento acerca do direito do trabalho. Nós vamos para o último bloco, sobre a diferença entre salário e remuneração e os tipos de extinção de contrato de trabalho. Então, espero que você nos acompanhe até o final e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Constante TV. Até mais! Olá, retornando ao nosso último bloco sobre direito do trabalho, reconhecimento do vínculo e verbas rescisórias. Agora a gente vai ouvir um pouco a respeito sobre os tipos de extinção de contrato de trabalho. E aí você já percorreu, né, o reconhecimento do vínculo de trabalho, quais são as características, as questões relacionadas às pessoas jurídicas, por que o empregador, né, deve estar alerta para não fazer com que seus empregados tenham CNPJs e depois vem um encargo maior a ser reconhecido na Justiça do Trabalho, as verbas rescisórias e até a multa relacionada à fraude. E agora a gente vai conhecer a respeito dos tipos de extinção de contrato, que não existe apenas um ou dois, né? Você vai reconhecer e conhecer hoje mais de 5 tipos de extinção de contrato com a doutora Victoria Versosa. Então, doutora, quais são esses diferentes tipos de extinção de contrato de trabalho? Então, a extinção do contrato de trabalho pode se dar de 7 formas. A dispensa sem justa causa, que é a mais comum, né, que a gente conhece, a dispensa por justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta, a extinção por acordo, culpa recíproca e também o término do contrato por prazo determinado. Nossa, são vários. São várias. Não apenas o que a gente conhece como demissão sem justa ou com justa causa. Então, você poderia nos explicar, né, a respeito desses tipos de extinção? Sim. De fato, primeiramente, qualquer uma das partes pode pôr fim ao contrato de trabalho. Então, tanto o empregador, por ausência de motivo, não tendo incorrido em falta grave, ele pode dispensar sem justa causa aquele trabalhador. Simplesmente não atende mais os interesses ou até mesmo o empregador, ele pretende ali já finalizar aquele tipo de prestação de serviço, ele pode dispensar sem justa causa. Então, nessa situação, é o empregador que não tem mais interesse na prestação de serviço e aquele trabalhador não cometeu nenhuma falta grave. Neste caso, trata-se de uma dispensa sem justa causa. Em contrapartida, tem-se a dispensa por justa causa, que é quando o trabalhador cometeu uma falta grave, que inclusive essas faltas estão presentes no artigo 4812 da CLT. Por exemplo, aquele trabalhador que foi desidioso, ou seja, que não é atento, que presta o serviço de qualquer jeito, ou até mesmo cometeu inúmeros erros, ou até mesmo aquele trabalhador, e aí a gente tem a insubordinação, ele acaba faltando sem justificativa, demonstra que não tem interesse de trabalhar, de prestar o serviço da maneira adequada, ou até mesmo que são situações que acontecem, o trabalhador acaba desviando ou revelando um segredo da empresa, seja desviando valores, né, seja desviando o segredo da empresa. Então, essas hipóteses legais estão previstas no artigo 482 e é a situação em que o trabalhador ele comete uma falta grave. E, neste caso, é direito do empregador finalizar aquele contrato do trabalho por uma dispensa por justa causa. Além disso, nós temos o pedido de demissão. Como falado, qualquer uma das partes, empregado e empregadores, podem pôr fim ao contrato de trabalho se não tiver mais interesse, né, de nenhum deles a continuar. Então, nessa situação, a gente tem o pedido de demissão. Então, é o empregado que vai mudar de trabalho ou vai se mudar
né? Ele casou, vai se mudar de cidade, estado, não tem mais interesse de continuar ali com a prestação de serviço. Então, nesse caso, é um pedido de demissão. Ele chega, né? E o interessante é que, se eu sou trabalhador e eu vou na empresa pedir demissão, eu tenho que pré-avisar o empregador, porque não pode deixar o empregador na mão também, né? Informar que não tem mais esse interesse. E também nós temos a rescisão indireta. É importante salientar que a rescisão indireta é uma extinção do contrato de trabalho que ela é reconhecida judicialmente. Ela não pode ser feita de forma extrajudicial, ou seja, ali entre as partes. Por quê? Porque a rescisão indireta é quando o empregado, o trabalhador, identifica que o empregador cometeu alguma falta grave. Hipótese do artigo 483. Por exemplo, o empregador não deposita da forma devida o FGTS, o empregador não paga, não faz, né, o desconto devido e o encaminhamento dos encargos previdenciários, ou o empregador atrasa de maneira contínua o salário do trabalhador. Então, o fato de, não somente, aqui são só alguns exemplos, de o empregador ele não cumprir com as suas obrigações trabalhistas, com os deveres que ele tem para com aquele empregado. Então, doutora, quando a gente fala de rescisão indireta, cabe naqueles casos em que o empregado ele é posto de lado, porque o empregador ele não quer dar a conta, como a gente fala, ele não quer de fato dar todas as verbas rescisórias. Aí o que o empregador faz? Coloca o funcionário de um cantinho, num cargo que não é dele, numa função que ele não exerce, para forçá-lo a pedir a conta ou a uma tentativa de acordo. É aí que cabe a rescisão indireta? Sim, também cabe nessa hipótese. Inclusive deixar, né, o empregado ali de molho com o intuito. Infelizmente, isso acontece justamente para não pagar todas as verbas trabalhistas que são devidas. E quando se configura a rescisão indireta judicialmente, as verbas são equivalentes à dispensa sem justa causa, né? Então, essa situação de até mesmo o empregador ali pode configurar até assédio moral, ele incorre nessas obrigações, na falta dessas obrigações, por culpa, né, do empregador, o empregado ingressa com uma ação trabalhista, então é necessário uma ação judicial, reunindo todo também um acervo probatório. Nessa situação, pode, desde conversas, de testemunhas, né, do empregado, sem motivo algum, ser alterado de função, redução salarial, enfim, essas inúmeras hipóteses, é possível aí ser declarada via judicial a rescisão indireta. Então, nesse caso, o empregado continua trabalhando e entra com ação de rescisão indireta para depois ele ser afastado? Como que se dá? Então, nesse caso, a própria lei, ela faculta ao empregado, seja continuar prestando serviço ou ao ingressar com a ação judicial, né, ele ali está garantido por lei a não continuar a prestar o serviço. Nessa situação, a empresa, o empregador, não pode dispensar. Então, é comum e a gente recomenda, quando estamos ali advogando para o reclamante, a situação está insustentável, o empregador acabou deixando, né, o empregado nessas situações complicadas, o empregado não se sente mais confortável para aquele ambiente do trabalho. Prestar o seu serviço aqui naquele ambiente. Então, ele pode, ao ingressar com a ação judicial, comunicar o RH, o departamento pessoal da empresa,
informando que foi ajuizada uma ação judicializada a demanda e até que tenha uma sentença ali definindo se de fato é uma rescisão indireta ou, no caso, pode em sentença entender o juiz que na verdade não é uma rescisão, então se enquadra com um pedido de demissão. Então esse desenvolver, né, da situação ali já é no âmbito judicial. Então, ingressou com uma rescisão indireta, o trabalhador ele não pode ser dispensado, pode continuar prestando serviço ou não. E quando você fala que o trabalhador não pode ser dispensado, há exceções quando a gente fala da demissão sem justa causa. Quais aqueles empregados que estão protegidos, digamos assim, ou têm uma estabilidade? Sim, no caso que a gente denomina da garantia provisória de emprego, que é justamente contra dispensas arbitrárias ou dispensas sem justa causa. Temos o exemplo da estabilidade gravídica, né? São os denominados empregados estáveis. Por que estáveis? Porque quando se identifica aquela situação fática, ele não pode ser dispensado sem justa causa, né? Pode ser nessa situação até dispensado por justa causa se cometeu alguma falta. Mas, em regra, o trabalhador ali acidentado ou a grávida ou dirigente sindical ou aquele trabalhador que possui alguma doença incapacitante, são, dependendo da situação, né, à luz do direito, eles não podem ser dispensados sem justa causa, eles têm essa proteção, né, a partir daquele momento que se verifica o fato, dependendo da situação, por exemplo, da grávida, que é da confirmação até 5 meses após o parto, não pode ser dispensada. Né? Perfeito. E dando continuidade, após a rescisão indireta, nós temos outros 3 tipos. Sim. Nós temos a extinção por acordo, que inclusive veio com a reforma trabalhista e é vantajoso, essa extinção ela é vantajosa para ambas as partes. O que seria uma extinção por acordo? Que dispensa até mesmo o auxílio do advogado, embora é muito importante, né, para ambas as partes, para a empresa como para o trabalhador, sempre consultar um advogado, porque a lei permite que as partes, se não querem dar continuidade àquele contrato, àquela relação ali trabalhista, aquele vínculo empregatício, podem, de comum acordo, extinguir, né, o contrato. E ali é simplesmente o empregado vai mudar de emprego, ou vai se mudar, o empregador também verifica que ali é um bom empregado, que também, identificando a situação em concreto, fática, resolve ele, por bem, de comum acordo, extinguir esse contrato. Então, ambas as partes querem pôr fim ao contrato de trabalho. Além da extinção por acordo, temos a culpa recíproca, que também é uma modalidade que só é reconhecida judicialmente, que é quando as duas partes cometem faltas graves para encerrar ali aquele contrato. Então, o empregador não cumpriu com a obrigação trabalhista, atrasava salário, o empregado faltava sem justificativa e, via judicial, é reconhecido que ambas as partes contribuíram ali para a extinção daquele contrato de trabalho. Então, é a modalidade de culpa recíproca. E, por fim, nós temos a extinção dos contratos por prazo determinado. A gente pode ter, por exemplo, o contrato de experiência. Sim. É um contrato por prazo determinado, que é de até 90 dias, né? Ele pode ser estipulado. Então, o que se sabe normalmente ao fechar ali um contrato de trabalho por experiência? A própria natureza jurídica daquele contrato é verificar se aquele trabalhador pode futuramente vir a ingressar nos quadros da empresa, identificar, né, a atividade prestada, se atende ao interesse de ambas as partes, ao interesse da empresa. Então, ao encerrar os 90 dias, podendo, né, ser estipulado até 90 dias, nós temos um término por contrato por prazo determinado, que ele segue ali, né, se não for antecipado,
o prazo que foi estipulado por ambas as partes. Também nós temos o contrato de trabalho temporário. Sim. Também ele ali atendendo, por exemplo, aquelas demandas extraordinárias de fim de ano, Dia das Mães, de Páscoa, né? Essas demandas assim que necessitam de um trabalho além dos trabalhadores que já estão no quadro da empresa, né? Passando aquele tempo estipulado, fechado, formalizado entre as partes, nós temos o término do contrato por prazo determinado. Perfeito. Quantos tipos de 7. extinção, não é mesmo? E quando a gente fala de salário, a gente lida com alguns valores que são acrescidos, né? E que o empregado às vezes não sabe do que se trata ou se vai integralizar ou não no salário. Então, qual seria a diferença, né, entre salário e o que denominam remuneração? Então, juridicamente, e isso é importantíssimo, porque vai refletir em verbas trabalhistas, sim, nos direitos do trabalhador e também nos encargos, né, a serem pagos pela empresa. Então, o salário, juridicamente, ele está estipulado como aquela parcela fixa, conhecida como salário base. A empresa, por exemplo, estipulou que para aquele assistente administrativo ele vai receber R$2.000 a título, né, de contraprestação. Então, é aquela parcela fixa. Além das gratificações legais, como o 13º, é um exemplo de gratificação legal, e também as comissões. Isso é interessante, porque alguns trabalhadores não têm conhecimento que comissões integralizam o seu salário e, ao integralizarem o seu salário, servem de base de cálculo para FGTS, férias, 13º. E o que diferencia o salário da remuneração é a gorjeta. A gorjeta também ela acrescenta ali aquelas verbas salariais para servir de base de cálculo para FGTS, 13º, férias. É importante saber isso porque a partir do momento em que o trabalhador, por exemplo, de forma habitual presta horas extras ou recebe adicional noturno, então, essas outras verbas salariais vão integralizar e servirem de base de cálculo para os direitos do trabalhador. Perfeito. Quando a gente fala dos pagamentos por fora, ele pode afetar os direitos dos trabalhadores? Pode afetar. E afeta justamente na base de cálculo. Se o trabalhador não é contabilizado, por exemplo, a comissão é paga por fora, consequentemente, isso vai diminuir o FGTS, o INSS, as férias, os valores. Então, esses pagamentos por fora, eles vão diminuir, se não pagos da maneira devida, né, nas verbas trabalhistas do empregado. Perfeito. Quanta coisa aprendemos hoje? Mas estamos chegando ao final do nosso programa com a doutora Victoria Versosa. Antes disso, eu gostaria de compartilhar uma porção bíblica que se encontra em Provérbios 12:14, que diz: "Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado." A frase "o trabalho dignifica o homem", apesar de não estar na Bíblia, na verdade possui um princípio bíblico importante, que de fato o trabalho estimula o homem a crescer, a desenvolver-se na sua identidade, na sociedade. O trabalho agrega valor à vida das pessoas e na Bíblia, né, a gente vê que o trabalho é algo bom e Deus fez e deu ao homem o trabalho. Assim, o trabalho é o meio pela qual a gente glorifica a Deus, a gente cuida da criação de si mesmo e dos outros. Então, vamos trabalhar, edificar e crescer como cidadãos e na sociedade para glorificar a Deus. Doutora Vitória, muito obrigada, agradeço imensamente pela sua participação e pelos valiosos esclarecimentos de hoje também. E obrigado também a você por nos acompanhar até aqui e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Constante TV. Até mais!